Olá a todos, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Mais uma vez, 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Estamos aqui no palco do Ser e do Ser Sem Sociedade e, como já é habitual, com 3 magníficos convidados. Hoje podemos contar com a presença do Dário, da Daniela e do Jorge. Vou-lhes passar a palavra só para dizer alguma coisa aí para casa, está bem? Dário. Pois então, eu tinha dito no último programa que as pessoas iam ficar a conhecer um bocadinho melhor cada vez que viesse aqui, mas eu acho que neste programa eu quero agradecer. E quero agradecer a oportunidade de estar em televisão em 2024, não só na Vitec, mas também noutras vertentes. Agradecer aos meus pais pelos valores que me foram transmitidos, mas também à minha esposa e à família por permitirem ser o meu braço direito e esquerdo para que eu consiga chegar até aqui todas as vezes que sou convidado. Muito bem, Mas muito também a ti. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Dário. E é tão bonita a palavra gratidão, ainda bem que o Dário também a trouxe cá. E sermos gratos realmente torna-nos muito mais felizes. E certamente que quem te vai ouvir, Dário, as pessoas a quem dirigiste essa gratidão também vão ficar extremamente felizes. Portanto, vamos ser gratos à vida e vamos ser gratos às pessoas que nos permitem fazer as coisas também que mais gostamos. Daniela. Lembrei-me agora de repente de uma característica que é a minha falta de memória. É que eu digo muitas vezes, porque eu ouço os colegas aqui dizer eu disse no último programa, e eu digo sempre, eu não faço ideia o que é que eu disse no último programa. Mas isto acontece-me na vida e eu, por norma, até digo que as minhas amigas que sabem mais sobre mim do que eu própria, porque eu esqueço-me dos meus episódios. Por isso, esta é a minha característica que eu trago hoje. Não querendo sobrepor-me ao Dário, eu acho que nunca agradeci à Tânia, publicamente. E ela sabe, porque eu agradeço em privado e em público nas redes sociais, o quanto é importante para mim e para o meu autoconhecimento e para mim, enquanto pessoa, estar aqui e teres dado esta oportunidade e confiares em mim. Obrigada. Obrigada. Jorge. Eu sou o Jorge, que comecei no primeiro programa, um pouco mais conhecido, pelo facto de estar aqui, um pouco mais maduro também, porque nós aprendemos sempre um pouco, seja onde for e no que for, é bom termos a consciência de que também estamos aqui não somente para falarmos sobre os temas propostos, mas também para aprendermos. E é isso que eu tenho feito, tenho aprendido com ter vindo cá. Muito obrigada. E hoje vamos aqui a um novo tema, esperamos também que consigamos em conjunto também fazer reflexões que sejam profícuas e que realmente todos consigamos aqui também aprender mais e lá em casa também convidar-vos a refletirem connosco sobre esse tema, que vai ser um tema delicioso de refletirmos de seguida. Lembro-me da tua mão quente na minha. Tenho inúmeras recordações da tua mão junto ao meu corpo. Sempre privilegiaste o toque. Lembro-me de te pedir espaço, porque me sufocavas no teu aperto constante. Recordo-me de envelhecermos juntos, de nos rirmos dos nossos cabelos brancos que iam surgindo e de reclamarmos das rugas sinuosas que nos começavam a enfeitar o rosto. Emociono quando penso na forma terna como sempre elogiaste a minha beleza, mesmo quando ela sucumbiu à idade. Por fim, lembro-me da tua mão gelada na minha. De como pensei que seria impossível sobreviver à tua morte. Sobrevivi-te e continuas vivo em mim. E por ter-te amado tanto e por ter sido tanto amada por ti, permito-me a continuar a amar. Hoje, no lar onde resido, sinto a mão de outro homem na minha. Ambas mãos que cuidam e que nutrem, mãos que pessoalizam e perpetuam o aconchego. Mãos que se confortam da dor da perda do seu único amor e que anseiam o reencontro. Muito bem. E é com este conto que nós vamos começar a refletir. E começamos para a Daniela. Estamos com um olhar tão doce para mim. Eu gosto de ti. Eu escolhi o parágrafo. Recordo-me de envelhecermos juntos, de nos rirmos dos cabelos brancos que iam surgindo e de reclamarmos das rugas sinuosas que nos começavam a enfeitar o rosto. Eu fiquei deliciada com este texto, na verdade. Ele trouxe-me sentimentos muito diferentes dos anteriores. Achei muito bonito, muito
deu-me paz, deu-me esperança, ou seja, trouxe-me à mente uma série de sentimentos bons e a primeira frase que me surgiu é que o amor é eterno, realmente. O verdadeiro amor é aquele que nunca desaparece. E depois descrevi que no mundo turbulento de hoje, em que muitas relações são ou se tornam vazias de emoção, este conto traz esperança. Privilegiados daqueles que sabem o que é o verdadeiro amor, pois só eles conseguem viver nesta serenidade. E foram estes os sentimentos que o conto me trouxe, esta paz, esta serenidade e, no fundo, esta ambição de um dia poder ser como esta senhora. Quer dizer, espero viver com o meu amor sempre até ao fim. Não quero viver a segunda parte do conto, mas de ter esta serenidade, este amor, de envelhecer juntos e de admirar mutuamente. Mas a verdade, o que nós sabemos é que a maior parte das mulheres é que fica viúva, porque a mulher vive durante mais tempo, não é? Em termos estatísticos. Sim. A mulher vive mais tempo do que o homem. E é natural que, apesar de se viver um amor eterno e que eles envelheceram juntos, isso é tão bonito, ele cresceu antes dela. E é muito interessante teres-te focado nisso, como o amor traz serenidade e o facto de se amar e de nos sentirmos amados nos eleva, não é? Nos faz crescer em autoestima e nos faz realmente criar este amor próprio que nos permite estar preparados para enfrentar também aquilo que é viver uma velhice, não é? Aquilo que é viver os anos dourados. E é muito interessante porque nós estamos, o processo de socialização é um processo contínuo ao longo da vida. E porquê? Porque nós estamos sempre a nos adaptar às novas fases da nossa vida. E quando nos estamos a adaptar ao avanço da idade, quando nos estamos a adaptar a uma reforma, quando nos estamos a adaptar a uma viuvez, quando nos estamos a adaptar à integração num lar de idosos, tudo isto são fases de um processo de socialização. Nós estamos sempre, constantemente, a aprender a adaptar-nos aos novos contextos e à nossa nova realidade. Porque depois mesmo o possível parecer primeiro e ficarmos sós, a mão que segura a outra mão poderá não ser por amor, mas por companheirismo. Que é amor? Um pouco. Sim, sem dúvida. Mas é tal questão do que a gente depois podemos passar quando chegar a minha vez. Não, mas podem já abrir o debate em relação a isso. Sim, é que eu, por exemplo, eu trouxe a frase que eu trouxe é: hoje no lar onde resido, sinto a mão de outro homem na minha, mãos que se confortam, no sentido do conforto, do aconchego. Tudo isso é amor, mas eu pergunto, poderá o amor ser mesmo eterno? Eis a pergunta que se faz, não é? Haverá sempre o sentimento de perca, mesmo quando o espaço ocupado é preenchido por outra mão, que é o que se passa, precisamente o que foi retratado no conto. Será que o amor dedicado a uma pessoa prevalece sempre para além da morte de um dos dois? Ficará para sempre a pergunta: o que é isso? O amor para além do sentimento, ou o sentimento enquanto amor? Depois é o problema do discernir o que é amor, enquanto dádiva, e o que é que passa somente a sentimento, porque depois da partida já não há partilha, mas há ausência. E depois eu então, trouxe... A pergunta é: há amor na ausência do corpo físico? Sim. Por isso é que vai tão bem de encontro àquilo que tu tinhas frisado há pouco, não quer ter outro. E o que é que vocês acham? Há amor? Eu acho que sim, mas porque eu me foco no amor como um sentimento, e um sentimento muito amplo. Eu acho que de uma certa forma eu amo-te, não é? A amizade também traz amor. E por exemplo aqui quando o Jorge diz há a dúvida, não é? Por causa da partilha, se é amor... eu estava-me a lembrar, eu amo a mim da minha avó e ela já partiu há mais de 20 anos. Porque o sentimento está lá e da mesma maneira que as pessoas não ocupam o espaço uma das outras, não é? Parece que o espaço do amor é uma coisa que se amplia, não é? É um bocado estranho, pronto. Não consigo explicar muito bem. Pois, mas aqui... Mas depois a parte da paixão não é? Isso para mim o que está aqui frisado é precisamente isso, é a paixão. Que eu, perdão, eu trouxe um pensamento que eu uso muito no spot do meu programa de poesia. O meu programa de poesia facebookada do RCA, que é um spot que diz: ele poderá amá-la mais do que eu,
mas ela jamais poderá amá-lo mais que a mim. E aí é que vem a tal sensação que há pouco me tinhas tentado passar, que era, eu espero não ter mais nenhum, não é? Eu espero não ter mais nenhum, mas aquele que houve para além, aquela mão fria, ou que depois venha a aquecer, poderá não ser o amor, mas o companheirismo. É porque o amor, enquanto lá ver se eu me consigo situar sem ferir susceptibilidades. Nem tudo é amor, nem tudo é amor. Nem tudo é amor. O que pode ser companheirismo pode não ser amor. Pode não ser amor no sentido do amor que se tinha anteriormente. Sim. Senão nunca se chegava a sentir nem pôr em causa que aquela mão fria nos aquece, já não é aquela que nos aquecia antes. Porque aí já não é o amor, é uma superposição de. Vejo assim, não sei se. Eu acho que aqui é. De certeza que o Dário tem outra coisa a dizer sobre o amor. Sim, mas Claro. já Cada um de acrescenta. nós tem a sua percepção de amor. E a minha é realmente muito ampla. Não estou a dizer que é correta ou que é verdadeira, é a minha percepção. Certo. E por isso, por exemplo, esse companheirismo, para mim é uma forma de amor, não há paixão. Não é? Mas a paixão mesmo num casamento não é uma coisa que dura muitos anos. Vai ter que fazer Exato. seus picos, mas não dura muitos anos. Mas para mim toda essa vontade de estar, todo esse sentimento de segurança, toda essa vontade de ajudar e de cuidar é sempre amor. Pode-se expressar Para e mim- exprimir para como mim, se não fosse é? exato. Eu também eu partilho da visão da Daniela. Por Para isso- mim, o amor é também esse conceito bastante amplo. Para mim, amor, por exemplo, estamos no lar de idosos. Para mim, amor é aquele cuidador do lar que cuida com afeto, Exato. que comunica com afeto, que diligencia aquilo que são as atividades diárias, que colabora com sensatez e com cuidado e com equilíbrio emocional nas tarefas do idoso, daquele que tem menos autonomia. Para mim isto é tudo amor. Certo, sem dúvida. E não é isso que eu pus em causa. Sim, sim, eu sim, estou a comentar e a contestar. Pode o ponto que foi haver lido. claramente gradações Depois, a de partir daí, amor exato. distintas. Daí, Uma coisa Claro. é o A partir amor daí são romântico, outras que, coisas. que eu considero Sim, que era é o isso. É isso homem que da eu, minha vida. Outra coisa é o outro homem que surge depois e que ele nunca vai ocupar este lugar, porque este lugar não consegue ser ocupado por outra pessoa, porque ninguém substitui Claro. ninguém, mas que efetivamente eu consigo nutrir e dar amor. sem dúvida. Se calhar Sem dúvida, num eu estava, nível de- exato, eu distinto. continuo a dizer, E eu estava a debater a temática do conto que nos foi proposto. Sem Claro dúvida. que o amor em si é um sentimento, e enquanto sentimento é nutrido de mil e uma maneiras. E é um isso, eu estava a falar E é só um em relação conceito ao corpo. muito Exato. complexo. Sem É um dúvida. conceito muito complexo. Claro. Aliás, a Daniela também diz assim: nós podemos amar e amamos os nossos amigos e muito raramente dizemos a um amigo eu amo-te. E Sim. qual era o mal de dizer a um amigo eu amo-te? Se eu nutro por ti amor, se eu nutro preocupação genuína por ti, se eu quero-te bem, se eu quero ter a certeza que te alimentaste bem, se estás melhor da tua constipação, como é que correu o teu dia de trabalho, quando eu tenho essas preocupações legítimas, isso vem de um lugar de amor. Nós às vezes restringimos aqui este conceito do amor e tornámos-lo mais pequeno por uma questão cultural, mas ele é muito mais na minha perspectiva. Eu às vezes nós, em termos só visuais, canalizamos o amor para o coração, como se o amor está em todo o lado, não é? O amor é... Mas a gente canaliza aqui como se fosse um sentimento que brota do coração e por isso o coração tem uma elasticidade enorme. No nosso coração cabem inúmeros amores. Amores que ainda existem cá, terrenos, amores do passado, amores do presente e amores que já estão ausentes porque a sua presença física já se foi. Mas mesmo assim ele ainda consegue encontrar elasticidade para encontrar e buscar novos amores sem retirar os amores que estão dentro de si. É tão interessante essa perspectiva. Por isso é que sinto eu que à medida que nós vamos amadurecendo e que vamos crescendo, já coletamos na nossa vida muitos amores. Ainda bem. Ainda bem, não é? Para mim o amor é ação. E acho que o termo que faltava aqui é a amizade, que eu já falei anteriormente noutros programas, que é uma relação que começa com uma paixão, passa para o amor e a seguir ou há amizade ou o trabalho de equipa, não é? O companheirismo há de vir depois mais tarde. Só uma nota.
Essa parte eu lembro, estás a ver? Eu não lembro coisas de mim, mas eu lembro de ter dito isso. De qualquer forma, eu acho que referi aqui a ambiguidade e pela primeira vez esse par duas frases uma da outra, porque acho que reflete aquilo que é a ideia do conto, que é lembro-me da tua mão quente na minha, e a outra frase, por fim, lembro-me da tua mão gelada na minha. Quem ama de verdade, acho que muitas vezes pensa quando é que esse dia vai acontecer, não é? Para mim e na minha opinião, existem dois pontos essenciais neste conto, que é a relação dos outros tempos, também já falei aqui, ou seja, relações de anos ou de gerações anteriores à minha duram mais tempo do que as atuais, porque hoje em dia não há tempo para nada disso. Terem tempo para se amarem. Eu vou chamar os antigos, mas não quero ferir suscetibilidades. Os antigos tinham tempo para se amar, ok? E tinham tempo para se conhecer, porque envelheciam ao lado um do outro. Exato. Hoje em dia, a primeira pedra, acaba-se tudo. E depois existe aqui outra ambiguidade, que é eu preciso de ficar sozinho e vou continuar a minha jornada sozinho, ou eu tenho necessidade de ter outra pessoa, não é? Pronto. O outro ponto essencial, lá está, é sobreviver à ausência do outro. Fica como pergunta, porque é um passo gigante na vida que nem todos são capazes de o dar. A maior parte das mulheres ficam viúvas. E o ponto que ainda ninguém referiu é o pensamento da sociedade em geral. O que é que vão dizer de mim se eu arranjar outra pessoa? E a pessoa até pode gostar de alguém, mas não se junta com aquela pessoa, não vai ter nada com aquela pessoa, porque a sociedade, os vizinhos, os patrões, seja quem for, vão... Criticam muito. Pronto, exatamente. No entanto, também existe aqui duas vertentes que acho que devem ser faladas, que é a pessoa que fica viúva arranja outra pessoa porquê? Porque tem medo de acabar sozinha, ou porque será que aquele amor que tinha antes não era totalmente verdadeiro, então sente a necessidade de arranjar outra pessoa rapidamente para comatar aquilo que faltava e porque a vida daquela pessoa está a chegar ao fim. Os amores verdadeiros que eu possa já ter conhecido, tirando os meus pessoais, são aqueles em que um falece e não leva muito tempo para o outro falecer a seguir. Para mim isso é amor verdadeiro. Sim. Mas é o que acontece. Acontece. Não só com os humanos, mas também com os animais. Há animais que parecem, o casal parece sempre, se um morre o outro E acaba. ainda levanta outra questão, que é a ausência do humano para o animal. Há animais que ficam doentes na ausência do ser humano. Porque é amor. Claro. Em relação ao amor, para além do corpo físico, eu acho que uma recordação de alguém que já nos foi muito importante é amor. É. A lembrar daquela pessoa é amor, não tem dúvida nenhuma. Aliás, nós estamos a falar disto tudo, porque estamos a falar de pessoas mais velhas e disso tudo, e ainda não me saiu da cabeça a minha avó materna, que foi como minha mãe. Ela criou-me e custou-me imenso a partida. E eu não tenho dúvidas que ainda amo, e que amo profundamente. Ela é o meu avô. E por isso só pode ser um sentimento assim forte para uma pessoa continuar a ter estas pessoas na cabeça e quando pensa nelas sente assim uma paz e uma alegria, um sorriso nos lábios, uma tristeza simultânea, obviamente, não é? E só uma questão eu acho que se chama, desculpa, se chama retorno espiritual, mas isto é outra questão, se calhar para outro programa, tem a ver com nós amarmos tanto aquela pessoa e sentirmos-nos amados porque ela está a olhar para nós. Isso era bom. Mas é engraçado porque eu não conhecia esse termo, Dário, eu não conhecia, mas é muito espiritual. engraçado porque eu, a mim dá-me paz e serenidade de pensar que existe esse retorno espiritual. Para mim, abre-me campo à aceitação da partida do outro que nós amamos, fisicamente, que é quase só uma despedida do corpo. A gente não está a despedir da pessoa, está só a despedir do corpo. Porque a pessoa existe, a alma existe, não é? Este termo dava para fazer um programa só. É A gente vai trazer. Eu vou escrever um conto sobre isso. Mas sem dúvida, porque eu acredito nisso porque há coisas que ainda consigo explicar. E se ainda consigo explicar, a explicação que eu vou buscar é aquela. Exatamente. Mas é engraçado porque há coisas, já disse aqui várias vezes, porque pronto, realmente também estamos a falar nisso agora e vou tornar a falar nisso. Perdi o meu pai muito recentemente. E uma coisa que para mim foi muito importante foi essa crença deste retorno, foi essa crença de que o nosso amor não cessou e o nosso reencontro vai existir. Portanto, e é isso que posso pensar nele com esta serenidade, que é isto não acabou por aqui. Isso é só... Eu por acaso sou o oposto nisso. É? É.
Eu penso que neste caso é sempre necessário, primeiro que tudo, haver a aceitação de que haver a aceitação de que a morte é uma sequência da própria vida. E se nós estivermos em paz connosco próprios, os outros também estão, mesmo aqueles que partem. E a aceitação é o princípio de tudo. Partem porque têm que partir, porque ninguém é eterno. Nada é eterno. Mesmo na chamada que faz a nossa crença aos católicos e aos cristãos, aqueles que o são, a crença da vida eterna, só a será quando para lá formos e virmos mesmo, porque somente acreditamos pela fé, que a fé é que nos move acima de tudo, não é? Nesses conceitos, porque no fundo é assim, tudo hoje é muito acelerado, dado à situação que nós vivemos, à nossa própria sociedade. Hoje em dia não se casa, o casamento hoje em dia é um contrato. Para mim é. Hoje em dia o casamento é um contrato, que depois é desfeito quando o mesmo não, quando ambas as partes não cumprem com as cláusulas lá neles inseridos. Isso é uma realidade. E o dizer que a pessoa morre e o que fica, se voltar a casar ou se arranjar um companheiro é porque não amou a pessoa com quem vivia, desculpa, eu não posso concordar com isso. Nós somos seres humanos. O ser humano nunca foi feito para viver sozinho. É feito para amar. Claro. Sim, claro. Por isso é que, e quem partiu, se acreditarmos haver qualquer coisa para além disso tudo, que lá vem outra coisa, outra vez mais um programa, uma semana de programas sobre esse tema, se acreditarmos nisso, ele ficará em paz se nós estivermos bem. E só vai estar em paz se nós podemos dar o amor que tínhamos por ele, podemos continuar a dar ao outro. Pronto, pelo menos é assim que eu vejo, não é? Sim. Porque não pode, nada, hoje é tudo. Hoje casa-se hoje, para-se amanhã, mas não tem nada a ver. Há que, não é viver o amor nesse, que eu nunca tinha levado para aí ainda, exacerbadamente, mas e por que não? Quando ele acabar, virá outro amor. Tudo tem o seu ciclo. Tem o seu ciclo. O que é importante realmente para vir o novo... Se a gente estiver a falar aqui de um amor que tenha sido este amor avassalador, que a pessoa sente que é... Vou usar aqui um chavão, que é o amor da alma gêmea, não é? Aquele amor que... Este era o homem para mim, ou esta era a mulher para mim, ou independentemente da situação. E ele cessa. E o Dário trouxe aqui um assunto muito interessante, que é, há realmente pessoas que morrem de tristeza quando perdem o cônjuge, quando perdem esse companheiro que era o amor da vida, mas para não se morrer de tristeza é preciso ter-se uma autoestima muito boa, é preciso ter um amor próprio muito bom e perceber aquilo também que o Jorge estava a dizer. Aquilo que o Jorge também estava a dizer, que é, esta pessoa amava-me tanto que ela quer o meu bem e quer que eu esteja feliz. E eu vou estar feliz se, neste caso, esta senhora optou por, vou estar feliz se eu conseguir arranjar noutra pessoa também mãos que me aquecem, mãos que me acolhem. E por isso é muito interessante, porque há realmente quem sucumba e quem morra por amor, porque morre de tristeza profunda, mas há quem consiga amar profundamente, mas reerguer-se após a morte. Porque a realidade é essa, para se morrer por amor, o amor não pode ser exacerbado num espaço pequeno de tempo. Tem que ser, a pessoa chega ao fim da vida, um dos dois vai falecer e o outro fica e acaba por falecer por falta do outro. Mas isso são vidas em comum muito longas e hoje isso não existe. A realidade é essa. Já não existem essas vidas muito longas. Hoje casa-se. E estou a dizer, mas daí que eu falei nas gerações anteriores. Não, mas eu estou a dizer, não é questão da idade da própria pessoa, é os amores vividos em si. Porque eu também vou, nós temos um trato. Jorge, eu estou a gostar muito daquilo que tu estás a dizer, só para ter certeza que eu estou a entender bem aquilo que tu estás a dizer. Que eu estou a achar muito interessante, que é, o que tu estás a dizer é o seguinte, como hoje em dia várias relações não têm uma ampla longevidade, este amor que essa história retrata é difícil de atingir, porque o amor é uma construção do dia-a-dia e como há relacionamentos que são mais fugazes e mais curtos de duração no tempo, a profundidade deste amor, a serenidade que a Daniela sentiu a ler este conto, consegue-se com uma longevidade de uma relação. Eu, por acaso, não sei se
Claro, ninguém. Não queria ser sempre do contra também. Mas pode ser, não, aliás, deve Mas olha, ser. em relação a 2 pontos que eu gostava, porque eu falei do casamento e falei lá para casa e convém esclarecer, que é para ninguém ficar muito chocado, que uma é da morte. Para mim, é mais fácil aceitar a morte biológica. E pensar que a pessoa que eu amava, pronto, morreu, acabou. Está aí serena porque não sente nada, acabou, morreu. Eu fico a sofrer, mas a pessoa acabou ali. E acabou. Não, ou seja, para mim, eu não digo que não acredito em tudo o que vocês estão a dizer. Eu costumo dizer lá que lazai, e nesta semana aconteceram coisas estranhas. E prefiro também, de forma muito consciente, não aprofundar. Sim, exato. Porque acho que quanto mais se mexe nessas coisas, aliás, tanto acredito que prefiro não aprofundar, não é? Porque se o amor morre, o amor sim, pode que é morrer com a pessoa viva, que é pior ainda, que é diferente. Mas não, Sim, eu mas- inicialmente estava sempre a falar com base no conto, não discutir o amor em si, que isso a Sim. gente depois passa. Se é com base no conto, eu vejo assim. Se é discutir o amor no dia a dia, é completamente diferente. Não. Em relação- Porque se, desculpa, Não, nada. se o teu, que ele não ouça, corta, faz favor, se o teu companheiro falecesse daqui a 1 ano ou 2 ou 3, tu não ias chorar e falecer logo a seguir com a idade que tu tens. Tu querias viver a vida. não. Claro, era coisa. Ok, deixa eu continuar. Em relação ao casamento, sim, eu vejo o casamento como um contrato. Porque eu sou casada, mas, e isto choca um bocadinho, pronto, não sei se vou mostrar este programa à minha família, porque eu admiro imenso as pessoas que aceito e o casamento, e a festa do casamento pela celebração do contrato. Mas, por exemplo, eu sinto-me que casei no dia em que fui viver com o meu marido, o meu atual marido. E isso aconteceu uns anos, não sei, porque eu também sou má nas datas, mas foi pelo menos 3 anos antes de eu realmente casar, de assinar o papel. E para nós o casar foi só mais um passo em comum e de uma forma muito pragmática, digamos. Isto na altura chocou, e por isso é que eu não queria falar muito neste assunto, mas na realidade nós somos casados, e verdadeiramente casados, e felizmente casados, e casados com amor, há muito tempo. Mas é... Antes do papel. Muito antes do papel. Exatamente. Ou seja, para mim, eu casei com ele no dia em que decidimos vamos morar juntos, em que eu tomei o passo de dividir a minha vida diária com ele, né? Em dividir as minhas rotinas, as alegrias, as tristezas, tudo o que nós juramos no fundo no casamento, a saúde e a doença. Eu admiti isso no dia em que nos juntamos na mesma casa. Mas isso sou eu, é muito particular, não é? Eu posso te dar uma chega. Eu tenho 65 anos, vivo com uma mulher há 12, 13 anos e vou casar para o ano que vem. Porquê? Porque aí já é uma questão que a gente já põe aí o amor, no sentido de lhe deixar numa situação que depois ela possa, Contrato. O contrato. que o contrato seja celebrado e ela possa usufruir daquilo que eu possa ter, Exatamente. no sentido dela assegurar o seu futuro. Isto também é uma forma de amor. Isto também é Claro. amor. E obviamente. talvez de uma forma forte e pesada de amor. Pesada no sentido de ser boa. Mas eu vou fazê-lo. Estás a perceber? Gosto de ti. Gostas? Olha, bem bom. Eu também gosto de vocês todos. Eu também aqui. Não, mas é assim. Porque talvez se fosse antes, se eu talvez tivesse casado há 12 anos ou há 13 anos atrás, se calhar hoje, não sei. Se calhar tinha pensado em me separar. calhar. Se calhar. Mas nunca se Mas pode não, eu saber, já estou não a é? pensar é agora, para o ano, com 66 anos. Fazer uma grande festa, não é? Eu vou fazer sim, e Faz porque muito não? bem. Vou, sim senhora. Vou casar em junho, já tem data e tudo. É? Claro, no dia 19 de junho. Epá. Muito A bem. sério, mas isso é uma prova de amor. Mas não era aquilo que eu continuo a dizer e inicialmente tinha feito Claro. no sentido do conto. Depois de discutir o amor enquanto sentimento, isto a gente pode fazê-lo. Claro. Eu partilho a opinião deles os dois. Portanto, a partir do momento em que decidi viver com a minha esposa, construirmos uma vida em comum, não foi preciso contrato nenhum, nem conservatório, nem festa, que apesar da gente ser uma ilha de festas, faria sentido, mas para nós não fez. Pois. No entanto, ao fim de também 13 anos de relação, já começo a pensar como o Jorge. Claro, e fazer uma festa, dizer não, agora sei aquilo que eu quero. Apesar de ter filhos e
em princípio a herança estará garantida para eles, e não sei até que ponto é que eles vão tomar conta da mãe. E aí deixo isso Bem, em mas se aberto. vocês os dois casaram ao fim de 13 anos juntos, Não, ainda não casei. ou pensam Já casei nisso, quando comprámos a casa. Casámos com a instituição financeira. é porque ia dizer, tinha que avisar lá para casa o meu marido, se calhar daqui a 3 anos Vai, podia haver vai. festa. Muito bem. Bem, nós vamos agora para um curto intervalo e já voltamos. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. E agora vamos ao nosso segundo conto. Encontrava no mar o seu refúgio. Desde criança que adora o efeito que a água salgada tem sobre si. Sentia, em criança, que a cada mergulho a sua boa disposição aumentava. Impertrivelmente, o mar a fazia feliz. Agora, adulta, a mesma máxima mantém-se. Encontra no mar a fuga aos desafios cotidianos. A cada mergulho descarrega o peso dos problemas, aninha a alma e revigora o corpo. Os desafios foram aumentando e a prática do mergulho também. Foi-se assoberbando com o passar do tempo. O mundano estava a tornar-se cada vez mais difícil, doloroso de suportar e impossível de prever. Manteve o mar com prescrição. Mergulhou fundo, despiu a alma e despediu-se do corpo. Hibernou no seu refúgio eterno. Muito bem. Temos aqui outra temática, não é? Outro conto. E temos que começar a lutar. A cada mergulho descarrega o peso dos problemas, a minha alma, e revigora o corpo. Eu acho que o corpo de um açoriano pede mar a determinadas alturas do ano. E a nossa colega Daniela já está a sentir na pele que lhe falta mar salgado. Isto é a primeira reflexão que eu tiro. Em primeiro lugar, claro que somos ilhéus, ou seja, somos um povo que está habituado ao que precisa, sente a necessidade de estar no mar e de ver o mar diariamente. E um açoriano, quando vai para outra parte do país, a primeira coisa que pergunta é quanto tempo é que fica no mar. Pronto, é logo. Somos rodeados de mar e na sua essência, e isso traz-nos sempre vantagens e desvantagens. Desvantagens porque somos muito fustigados pelo tempo, vantagens porque a qualquer 5, 10 minutos estamos num porto onde podemos dar o nosso mergulho. Outra coisa que eu queria dizer em relação a este conto é que todos os açorianos têm, ao longo da sua vida, boas e más histórias relativamente ao mar. Todos os açorianos perderam alguém no mar que conheciam, ou mesmo da própria família, e boas porque, eu falo por mim, agora a nível pessoal, a minha infância foi passada no mar. Não havia verão nenhum que não fosse todos os dias dar o meu mergulho de manhã ou de tarde, e prezo bastante, e queria deixar isto bem claro, prezo bastante os corajosos que levam um ano inteiro a dar mergulhos no mar salgado. Isso para mim é de louvar. Isto fez-me lembrar a minha infância e foi a reflexão que eu tirei deste conto. Não gosto muito de falar da última parte do conto, que tem a ver com a hibernação do corpo e a superação da alma, mas pronto, a gente vai falar sobre isso. Ok, muito bem. Mas foi uma ótima analogia, ir buscar aqui as nossas características enquanto ilhéus e esta necessidade e esta sede que a gente tem de mar. Esta necessidade. Eu estava a falar com o Jorge, antes de começarmos a gravar, que efetivamente uma coisa que eu sinto muita falta, e agora que temos uns dias assim mais nublados e mais cinzentos, era realmente a oportunidade de ir passear junto do mar, de estar ao pé do mar. E realmente nós temos muito esse sentimento, este empoderamento quando nos juntamos ao mar. Mas Quem se ausenta das nossas ilhas, ou pelo menos eu, falo por mim, e sinto sempre falta de duas coisas: o cheiro do cedro no mate e o cheiro da ressalga, sempre. É as duas coisas que mais me falta fazer. Terra molhada. Nas nossas memórias olfativas, Não não é? gostas, não? posso só pegar.
Porque realmente tu quando disseste que me estava a fazer falta o mar, devia ser por causa da minha constipação, não é? Sim. Eu nunca me Também. lembrei disso. Mas realmente o mar está-me a fazer muita falta. E Mas é nesta altura. Sim. O término do inverno, início de primavera. eu começo a sonhar com praia, por exemplo. Ok, Eu faz-me ok. muita falta. Eu não sou ilhéu. Agora sou, né? Mas não nasci cá. E sempre me fez muita falta o mar. E tanto que eu vivi 10 anos em Braga e só tinha uma ribeira. Mas eu sempre fiz férias na praia e sempre adorei o mar. E lembro-me de ao domingo, por exemplo, uma memória que eu tenho é de nós irmos todos no carro, eu vivia perto do Porto, irmos para a Foz do Porto e quando chegávamos lá os nossos pais diziam: abram as janelas. E a gente abria para sentir o cheiro ao mar, mesmo de inverno. A maresia. Porque na altura cheirava, agora não cheira nada, mas na altura cheirava aquelas algas e isso. Por isso eu sinto muita falta realmente do mar no corpo, na pele, nos ouvidos, o som das ondas do mar, o sol, tudo isso me faz muita falta realmente. Aliás, eu quando hoje estava a pensar o que é que ia dizer sobre mim, era isso, eu adoro o mar. Eu sou considerada uma mulher do mar, aliás, por isso eu vivo para o mar, por isso é muito bom. Eu não sei se queres que eu continue ou se... Exatamente, podes continuar, Posso? Daniela. Pronto. Em relação a este conto, eu dividi-o quase em duas partes. Eu vou falar da parte em que tu não gostaste. Não faz mal. Em que a primeira, eu sublinhei duas frases. Encontrava no mar o seu refúgio e encontrava no mar a fuga dos desafios cotidianos. Sobre isto, o que me apraz dizer foi que todos temos de encontrar, obviamente, escapes para os momentos mais difíceis. Sejam eles ler, passear, fazer exercício ou mergulhar no doce mar. Mas, como em tudo, não devemos transformar esses escapes em apoio contínuo ou constante. Não devemos projetar fora de nós todas as soluções para os nossos problemas. Uma coisa é dar um passeio ou um mergulho no mar que nos ajuda a pensar com mais clareza. Outra é, durante o passeio, nos alienarmos dos problemas e, no fim, estarmos cada vez mais assoberbados por eles. Depois, pegando naquela segunda parte do texto, terceira parte do texto, saltam-me duas frases, que é: manteve o mar como prescrição e, por fim, hibernou no seu refúgio eterno. Isto é um bocadinho mais assustador, porque aqui é o mar, é este escape a sugar-nos, não é? Até ao fim. E aqui, quando eu estava a ler, lembrei-me da questão da droga ilegal. Por exemplo, se nós compararmos o efeito do mar ao das drogas leves, que também para muitas pessoas são um escape, não é? Percebemos que também um dia podemos morrer de overdose. E é isto, é... É um bom paralelo. Realmente nós precisamos de, sei lá, de fazer yoga, mas tudo o que se torna uma obsessão ou que nos torna... Se nós não tratarmos do nosso autoconhecimento e de nós, e não formos o nosso próprio apoio e o nosso próprio... não é fundação, o nosso alicerce, não é? Não são as coisas externas que depois nos vão salvar. Aquilo que estás a dizer, Daniela, faz todo o sentido. Ou seja, a solução não pode ser a solução do pense rápido. A solução não é vou dar um mergulho ao mar e tudo se resolve. A solução é muito mais do que isso. Exato. O mar vai-me ajudar e penso que estiveste muito bem, que é realmente esta questão. O mar pode-me ajudar a... É um sítio que me faz bem, como se calhar algumas pessoas é caminhada, outras a fazer o crochê, seja aquilo que seja a ação terapêutica que nos permite refletir, a reflexão tem que existir, senão o problema persiste. Eu não consigo ultrapassar os desafios do cotidiano só indo aos escapes, só indo aos refúgios que me permitem aliviar momentaneamente a carga deste desafio. Exato. O desafio só desaparece quando é analisado e quando são estruturados planos de ação para realmente resolver esses desafios. Senão é só escapes. E os escapes são placebos, neste caso, que funcionam só de forma muito momentânea. Há um apaziguamento momentâneo, ela entra na água, mergulha, sente a leveza do mar, o seu corpo a flutuar e sai da água e o desafio continua lá. E já se torna a afundar naquilo que é o peso do dia-a-dia. E é isso que nós temos que pensar. É muito importante termos, sim, atividades, ações que nos permitem, que nos tirem, que nos tirem o peso do dia e nos recarreguem as baterias, mas que esses sirvam para ser momentos de clarividência, para que possamos pensar sobre os problemas e os desafios que nós estamos
a passar, e encontrar respostas e agirmos no sentido da resolução desses próprios desafios e desses próprios problemas. Jorge. Eu vou pegar nisso ao contrário. Eu sou ilhéu. Sim, muito bom. Vivo numa vila pescatória e o mar é sempre coisa que nos diz muito. A Eu mim escolhi. também, o que eu quis, desculpem lá, só dizer Não, é não, que não. a mim também me diz imenso. Não, ou seja, desculpa, mas eu não não disse é o só contrário. por serem. Pois, mas eu não estou nem contra nem a favor. Eu só estou a tentar alargar horizontes, que é, e se calhar porque já conheço muitas pessoas de muitos lugares, eu acho que toda a gente ama imenso o mar, independentemente de ser ilhéu. Ou seja, pelo menos todas as pessoas costeiras, mesmo as que não são, precisam dele. E por isso é que vão passar férias para junto dele, que é quando podem, não é? Mas claro que no ser ilhéu isso é mais importante porque é o nosso horizonte. A identidade também. Desculpa. Não, o que é isso? Eu fui buscar a frase que já fizeste há pouco também, que era: encontrava no mar o seu refúgio. E aí já vou puxar um pouco a brasa à nossa sardinha. Isso é o ser ilhéu, uma perfeita identificação com o mar. O mar é parte do ilhéu, assim como o ilhéu é parte do mar. Sim, concordo. Narra-se histórias antigas de pescadores ilhéus cujos seus sonhos era que fossem no mar sepultados, tanto era a relação íntima entre os dois. O mar é como o ar para o ilhéu. Concordo. O mar é o prolongamento do próprio pensamento ilhéu, pois é através dele que mais viaja o nosso pensamento. Podem até traçar uma linha no horizonte, mas isso não impede nunca que a possamos ultrapassar. Este é aquilo que eu vejo em relação ao conto e enquanto ilhéu em relação ao mar. Depois podemos discutir então a temática em si. Claro. O conto fala claramente desta necessidade e do mar como terapia, e mais uma vez reforçando que não tem que ser uma terapia que não seja só este do mergulho e que depois há um trabalho associado, mas fala aqui claramente também de um assunto que é extremamente importante, que é o suicídio. Exato. Morrer por suicídio. E a verdade é que a cada 40 segundos suicida-se alguém. A cada 40 segundos. Ok? Outra realidade também que nós devemos trazer aqui também para refletir é que em Portugal, por dia, pelo menos 3 mortes por dia, pelo menos 3 mortes são de pessoas que morreram por suicídio. Que não tenha que forçosamente ter a ver com o mar. Que pode não ter a ver com o mar. Exato. Pode ter a ver com as overdoses, por exemplo, Claro, que a Daniela também claro, falou, claro. pode ter a ver. E já agora na questão do ser ilhéu e do isolamento, não tenho dados nenhuns, mas deduzo que muitas dessas mortes por suicídio, porque acho que já li qualquer coisa disso, pelo menos a nível das depressões sei que é verdade e por isso de certeza que o suicídio acaba por acontecer. Está muito relacionado também com ilhas ou com o Alentejo, com a zona do Alentejo. Antigamente, quer dizer, agora é mais ligado Associada ao à resto do país. solidão. Associada à solidão, exatamente, e ao isolamento. E ao isolamento. E por isso é realmente preciso este tipo de programas, é preciso as pessoas perceberem o que é saúde mental, é preciso as pessoas irem ao psicólogo, irem ao psiquiatra e perceberem que isso não é nada de mal. E ouvirem as suas emoções. Exato. As emoções são informação. São informação e eu tenho que ouvir se eu estou triste, se eu sinto uma tristeza que nunca tinha sentido antes, se me custa levantar de manhã da cama, eu gosto tanto do mar e já não me apetece ir ao mar, eu gosto de ser com os amigos e já não me apetece, o telefone toca, não quero atender. Há sinais que são gritantes. E se esses sinais existem, é muito importante procurar as pessoas especializadas na área que nos possam ajudar. E é engraçado que existem muitos monstros que moram dentro de nós. E se durante muito tempo o suicídio foi muito difícil de compreender, aliás, também pelo forte teor da Igreja Católica, que realmente penaliza muito e que considerava que quem retirasse a sua própria vida não era merecedor, não é do céu ou da redenção. Isso tudo também cresce no sofrimento das pessoas que já estão extremamente abaladas. E
E é muito interessante que eu costumo dizer morreu por suicídio, porque o suicídio é uma doença, porque está sempre associado, acaba por estar associado à doença. Não é a pessoa que se matou. E não é só o isolamento do lugar, mas o isolamento enquanto pessoa. Claro, Muita gente claro, se suicida sim. em Nova Iorque, que é a maior cidade mais cosmopolita do mundo. Claro. Mas, no entanto, Mas continuam quantas vezes sozinhos. estamos sós Isso é- rodeados de Claro, pessoas? claro, Isso é a claro, pior claro, delas. claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso é a pior da solidão. Isso é só das para solidões. salvaguardar o Cerilhéu, é só por isso. Olha, eu adoro, tanto que eu estou cá há 15 anos. Mas acho que a solidão no meio de pessoas, e sinto-a muitas vezes, é das piores. Sem dúvida. Eu, pelo menos, eu que sou uma pessoa muito do pão, queijo, queijo, do preto e do branco, muitas vezes. Uma coisa é quando eu estou sozinha e até gosto, não é? Estou em casa sozinha, no meu silêncio. Agora, quando uma pessoa tem vontade de estar com alguém, por exemplo, e até está rodeada de pessoas, vizinhos, ou saber que nas casas ao lado está gente, ou que até pronto, a 10 minutos de carro tem gente, mas depois sente que não me adianta telefonar porque as pessoas não vão estar disponíveis para mim, por exemplo, ou se calhar não quero incomodar, ou até tentei telefonar mas as pessoas não atenderam. Eu não estou a dizer isto de uma vez, obviamente, mas Sim, numa base sim, de sim, sistema, sim, não é? sim, Sentir sim, esta sim. solidão de Nova Iorque, é viver num prédio com 500 pessoas, mas saber que estou rodeada de gente, mas estou aqui tão sozinha neste metro quadrado. Isso eu acho que é pior das solidões. Isso também faz-me lembrar, levanta-me uma outra preocupação. É sentimento de rejeição, não é? Também. Sim, é abandono, sentimento de abandono, de rejeição. Isso faz-me lembrar também uma outra questão, porque, e por vezes, é termos também, eu sou uma privilegiada porque eu tenho pessoas na minha vida que consigo ter conversas profundas. Ui, és mesmo. E consigo ter pessoas na minha vida assim. Mas também conheço pessoas que nunca consigo ir à profundidade das questões. As conversas são sempre muito superficiais. E se nós não tivermos a oportunidade de ter na nossa vida pessoas que nos ajudem a ter essas conversas mais profundas, irmos ao âmago das questões, fazer reflexões, ter essas questões de concordo, não concordo, ter pessoas críticas, nós acabamos também muitas vezes por sentir isolamento. Eu posso ter pessoas com quem conversar, Sim. mas se essa conversa for sempre conversas muito superficiais, eu posso me sentir à mesma na solidão e na incompreensão, não é? Concordo a 200%. E se calhar por isso também eu defender tanto o psicólogo. Porque aí o psicólogo pode fazer essa parte, um bocadinho, que é, tu consegues, ok, pagas, é verdade, mas consegues ter alguém com quem ter uma conversa profunda sobre os teus sentimentos e que te vai ajudar a gerir esses sentimentos. E é de fora. Sim, Portanto, não vai há ajudar a gerir, julgamento. exato, não há julgamento. Não há suposição, Exato. não há... E isso faz-nos bem, não é? Porque isso que estás a dizer, e desculpa voltar, eu conheço acho que isso leva-me a duas coisas. Primeiro, as pessoas, eu não sei até que ponto, eu acho que já disse isto num programa ou algo semelhante, as pessoas conseguem identificar as emoções. E a partir do momento em que não conseguem identificar se estão tristes, como é que vão superar essa tristeza? Não é? Se nós não sabemos se nos dói no pé ou no joelho, como é que a gente vai, não é? vai pôr o penso rápido em que sítio? Não é? Por isso, se nós não sabemos que estamos tristes, como é que vamos superar a tristeza? Se nós não sabemos que estamos angustiados, se nós não sabemos que estamos deprimidos, se nós não sabemos que estamos cansados, por exemplo, ou que estamos exaustos, como é que vamos superar isso? Não podemos conseguir saber. E por isso algumas pessoas não se tratam, não se cuidam, porque nem sequer percebem isso. E também muito porque há muitas pessoas, e até famílias, e amigos, que vivem nessa superficialidade. E essa superficialidade faz com que nunca se aprofundem emoções e sentimentos, e por isso não se identifica Nem nos nada. permitem não nos ir à treina. vulnerabilidade. Exato. Estou-me a sentir cansado, porque estou triste. Mas porquê que achas de estar triste? Não tens motivos para estar triste. Isso faz... Exato. O Dário estava a dizer uma coisa interessante, que é julgamento. ouvir sem julgamento. E o que Exato. acontece é que às vezes é importante ter lá para casa. Empatia e simpatia são coisas distintas. Exato. E se alguém nos partilha a sua dor, eu não quero ser simpático, eu quero ser empático. Porque a simpatia, quando existe a partilha da dor, o simpático o que é que vai fazer é, vai arranjar estratégias para atenuar esta dor. Então, por exemplo, estou a partilhar, estou-me a sentir muito cansada, estou-me a sentir muito triste, já vem há algum tempo, algumas semanas, tenho que começar a questionar seriamente o que é que se passa comigo.
tens cá nada motivos para estar triste, mulher. Agora é que respeito. Tu tens o teu trabalho, tens as tuas coisas, tens uma vida confortável, tu fazes o teu exercício, estás bem de saúde, não tens motivos nenhum para O estar pior triste. não é o visível, mas sim o invisível. Exatamente, É o que não se vê exatamente. que importa. E é isso que nós temos cuidado. Se alguém partilhar a sua dor connosco, consigo aí em casa, por favor, considere esta dor. E se não souber o que é que há de dizer, não diga nada, diga só obrigada por partilhar isto, estou aqui para o que for necessário, porque isto é muito mais relevante. Posso interromper? Claro, E ouvir. claro. E Ouvir. Praticar uma coisa que eu aprendi contigo, a escuta ativa. Exatamente. Agora tu podes explicar o que é a escuta ativa. A escuta ativa é uma coisa extremamente importante. Nós, muitas vezes, ouvimos para responder e não ouvimos para compreender. E a escuta ativa é ouvir para compreender. E é não só, e passa, é muito mais do que ouvir só com os ouvidos. É uma atenção plena à comunicação do outro. É atender a todos os sinais da comunicação do outro. E se eu quero atender a todos os sinais da comunicação do outro, toda a minha linguagem não verbal também tem que estar presente para que o outro sinta a receptividade à comunicação. Então tem que estar nessa postura nivelante, contacto visual, uma postura aberta, sem pressa, sem cortar a palavra do outro. É ouvir verdadeiramente, ouvir para compreender e não ouvir só para responder, para criticar, para devolver alguma coisa. É ouvir. E é muito importante. É importante que a outra pessoa se sinta ouvida. Exato. Não é só ouvir, mas é dar sinais claros e perceptíveis que a outra pessoa olha e diz assim, tu estás-me realmente a ouvir. E isto está a ser muito importante para mim. Mas depois tens a questão da lembrança, que é ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de 6 meses, perguntar àquela pessoa como é que ela está e lembrá-la daquilo que ela nos disse. Porque às vezes os detalhes são muito importantes. E o saber ouvir parte por aí. Eu lembrar-se do que é que aquela pessoa me disse, do que é que ela se queixou e como é que as coisas estão. Fazer o acompanhamento, por assim dizer. O follow-up, não é? Exatamente. E eu aceito a questão do psicólogo e do psiquiatra, mas se a gente olhar bem na nossa vida, a gente tem pessoas à nossa volta do qual conseguimos fazer esse tipo de conversa. E estou-me a lembrar, por exemplo, do meu mecânico. Eu vou comer carro ao mecânico e a gente está ali os dois, às vezes, mais tempo do que aquilo que é preciso, porque estamos a desabafar um com o outro. Porque ele não é só mecânico, ele tem outros papéis sociais na minha vida. Portanto, ele é padrinho de um dos meus filhos, somos amigos de longa data e a gente às vezes aproveita aquele tempo em que ele está a apertar uma porca para falar da vida um do outro. Eu acho piada de falares disso. E aquilo é a minha consulta de psicologia, por exemplo. Exato. Porque a uma altura, por exemplo, eu detesto ir ao cabeleireiro. Aliás, vocês não estão com os meus cabelos nos programas todos, que eu vou ao cabeleireiro cortar o cabelo de 3 em 3 meses, eu não gosto. Detesto aquele ritual, estar ali, lavar o cabelo, estar à seca, não tem a ver comigo. Então, durante muito tempo eu questionei-me porque é que as senhoras gostavam tanto de ir ao cabeleireiro. Elas vão fazer revisões um mecânico. É verdade. Eu disse, uma altura disse ao meu cabeleireiro, já percebi porque é que as pessoas vêm aqui. Elas vêm tipo ao psicólogo falar contigo. Sem dúvida. Mas é engraçado que as pessoas encontram aliás, no nosso texto anterior, quando falámos das pessoas mais idosas, elas precisam muito de se sentir-se ouvidas, elas precisam de alguém que as ouça. E isso é extremamente importante Os mais também. novos também. Os mais novos também, sem dúvida. Mas muitas vezes, estou a dizer isso porque muitas vezes procuram no cabeleireiro, procuram no senhor da mercearia onde vão frequentemente essa troca de palavras, essa troca de conforto que as palavras também, a farmácia, que a palavra também nos traz. E isso é extremamente interessante. E portanto, eu também sou do time Daniela, também não gosto de nada de ir ao cabeleireiro. E é engraçado, eu gosto muito de falar com as pessoas, mas há circunstâncias e momentos que eu prefiro, por exemplo, se eu vou a um cabeleireiro, se eu vou, seja qual for o serviço que esteja a ter, eu prezo muito o silêncio, porque é aqueles momentos que... São nossos. Para além de que as conversas banais também fazem parte do dia-a-dia. Que a maior parte dessas conversas, dos sapateiros, dos cafés, são conversas banais, mas que fazem parte Até no do caixa do dia-a-dia. supermercado. Claro. Exato, mas também faz parte da vida. Também porque estamos a falar lá para casa, temos que ter a consciência que nem todas as conversas devem ser somente conversas profundas. Claro. Porque se não entramos aqui, porque estamos a falar para fora, é isso. É porque tudo isso faz parte. Nós somos um todo. Sim, Nós somos e um as todo. banais tem que ser uma maioria. As palavras são é. sempre importantes. Claro. E agora que se falou, por exemplo, da pessoa do supermercado que nos está a atender, é claro que temos que dizer um bom dia generoso, é claro que temos que dizer um obrigada generoso, porque as pessoas estão ali a fazer o seu trabalho e merecem também da nossa parte
essa cordialidade e essa generosidade da palavra. E é claro que eu não vou entrar numa conversa profunda com uma pessoa que eu não conheço e que tem que fazer o seu trabalho, tem clientes à espera também para serem atendidos. Nem todas as conversas são padrinhos profundas. que sejam mecânicos, não é? Agora há uma coisa muito importante que é, se eu sentir a necessidade da conversa profunda, é muito importante que eu tenha alguém que eu possa Exato. ter. Claro, Isto sem dúvida nenhuma. Isso é sem muito dúvida. importante. Nem toda a gente tem essa sorte. E também há outra Por isso coisa é que eu estava a importante, que para mim é mais preocupante, que é quando a própria pessoa foge da sua conversa profunda. Sim. Ok? Aí já é um sinal. Aí já é um sinal. Mas há pessoas que são educadas para não ter conversas profundas, para não... Já me foi dito a mim, eu sou uma pessoa de mais conversas profundas, pronto. Não é mais profundas, mas mais transparentes e por isso acabam por ser mais profundas tendencialmente, muitas vezes. E eu já me foi dito, Daniela, também podes ter umas conversas banais. Estamos todos à mesa, para que é que tens essas conversas assim? Porquê é que estás sempre a tentar aprofundar questões? Eu disse, porque eu gosto das pessoas, gosto de saber delas, porque gosto de saber como é que as pessoas estão. Mas isso depois causa tantos desconfortos. Por causa daquilo que tu disseste há pouco, Eu do disse, julgamento. Sempre por causa do julgamento. Então, Porque vai daí, gerar, a Vai conversa gerar, profunda vai gerar a opinião. E a gente quer conversar, mas não quer ouvir a outra parte. E há uma coisa muito importante que é que quando eu decido, e essa conversa profunda for realmente sobre as minhas emoções, ou os meus sentimentos, ou até algum desabafo, imaginemos, nós podemos ter também pensamentos ou comportamentos que fogem à norma. E esses que fogem à norma, nós não vamos partilhar com qualquer pessoa, vamos partilhar com aquelas pessoas que a gente sabe que à partida podem ter um entendimento maior e um não julgamento em relação àquilo que eu vou dizer. Claro. Mas também eu tenho que estar preparado, e o verdadeiro amigo faz isso, para ouvir coisas que me fazem a refletir, mas que eu não estou à espera e que não vão ao encontro daquilo que era aquilo que eu necessariamente gostava de ouvir. Eu ao longo da minha vida já ouvi algumas pessoas me dizerem depois de uma conversa, tu querias a minha opinião, por isso é que vieste falar comigo. Podia não querer, poderia só querer falar. Mas a maior parte das pessoas, isto é regra geral, não sei se acontece com vocês, se me vieste contar isso, é porque querias a minha opinião. Portanto, a minha opinião é esta. E às vezes é dura de ouvir porque são os verdadeiros amigos, outras vezes a gente fica de pé atrás sem saber se aquilo é verdadeiro ou não. Porque a pessoa pode nos dizer aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente merecia ouvir. Eu acho que é mais por aí. Isto aí depois no fundo, é sempre muito complexo. Não, eu quando falei das conversas profundas é exatamente porque sinto que tem que haver espaço, como eu dizia, para as duas, não é? Claro. E quando é profunda, não é contar a minha vida toda, tipo quando vou ao psicólogo, Claro, não é isso. Mas às vezes, lá está, a pessoa mostra o rosto cansado. O que é que eu vou fazer? Continuar porreira a falar da carne assada? Ou se calhar chego mais ao pé da pessoa e digo, olha, estás com ar cansado? O que é que se passa? Estás bem? Como é que tem corrido a vida? Não é? E que seja ela a dizer, da carne assada. Se calhar, a próxima faz uma carne assada melhor que isto já não se come. Mas às vezes as pessoas não lidam bem, a própria pessoa, apesar de estar cansada e se calhar precisar desta conversa, não lida bem com esta conversa, eu acredito, não é? Porque sente-se invadida de alguma maneira porque não está habituada a ela. É só esta questão, o hábito, não é? As pessoas estarem não habituadas à mesa, aquilo que se fazia antigamente com o tempo com os pais, não é? Que, pelo menos com os meus, em que a gente sentava à mesa ao almoço não, ao jantar, ao almoço nunca estavam, mas que nós falávamos ao fim de semana e que ainda hoje fazemos quando eu vou lá, que é, olha, como é que está a vida, não sei o quê. Falamos 4 minutos ao telefone, mas sabemos como é que verdadeiramente estamos. E há pessoas que não, que são educadas, não é por mal, é cultural, é o que for. Eu ia buscar essa parte mesmo da educação. Há famílias inteiras que são educadas para não falarem dos seus problemas. Não têm dos sentimentos. E sempre que há ali alguma crise familiar, eles tentam resolver ali com 2 ou 3 e ainda metem o resto da família. Da minha criação, à mesa sentava-se para comer e não para se falar. Era assim, na minha criação. E depois já se passou. É aí que se deve falar. Porque é a única altura em que a família está toda junta. Mas também já se dá o oposto. É porque nunca se senta à mesa a família toda. Um vem, come, vai-se embora, vem o outro, come, vai-se embora, vem o outro, come, vai-se embora. É tipo hotel. O problema passa por aí. Por isso é que isso é muito complicado. E nós, quando digo nós, que já temos uma maturidade e um conhecimento
um pouco superior, é que devemos tentar aplicar aquilo que aqui falamos e que aqui Sim, discutimos. sem Isso é que é porque estarmos aqui a falar e quando sairmos continuar tudo na mesma, olha, foi uma conversa agradável que se torna superficial, porque depois não tem aplicabilidade por nós próprios. Isso é que é o essencial. Uma coisa interessante que nós fazemos aqui neste programa é realmente termos essa preocupação de irmos à profundidade das questões, não é? E quando se vai à profundidade das questões, é interessante que nós próprios saímos daqui e vamos refletir sobre coisas que falámos aqui e chegamos a conclusões até às vezes diferentes e que engraçado, ainda consigo ir mais fundo em relação às reflexões, porque todos contribuímos com coisas diferentes e faz-nos sempre pensar sobre outras coisas. Bem, nós estamos mesmo aqui na reta final, mas claro, não podemos ir embora sem ouvir aqui o poema do Jorge, que o Jorge preparou especialmente para nós. Eu tentei, exato, eu peguei nos 2 contos e tentei fazer aqui uma miscelânea, assim se possa dizer, como o tempo urge. Eu vou já despejá-lo de imediato, assim se possa dizer. Claro. És mar que meus olhos contemplam e por ti se petrificam. É da tua água que reservatório faço para sustento das lágrimas que pela minha face de vez em quando brotam, quais cascatas pelas vertentes serpenteantes nas encostas da ilha. Pescador me fiz e em ti mergulhei, sereia me deste pela qual exacerbadamente me apaixonei e sempre suas escamas tratei e de 2 delas lunetas fiz para que o olhar não a desfavorecesse. Perdido me encontro, pois a mão que agarrava não mais encontrei. Muito obrigada. Bem, e com as palavras do Jorge, despedimos-nos. Até para a semana.